Fala pessoal, Uma- um bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Vai depender de horário que cada um tá escutando, né? Eu tô gravando agora de noite, né? Há exatos um ano e uma semana depois do nosso grande milagre, né? E aí, então, como propósito que eu tinha de poder contar um pouquinho sobre a história do nome, o significado, o porquê do nome, né? Todas as coisas que aconteceram, né? Então eu quero contar um pouquinho dos detalhes da história, né? E, como tudo na minha vida, tem um fundo histórico, tem um fundo do mover de Deus, né? Eu creio muito nessas coisas e também me atento muito aos detalhes. Eu acredito que, na verdade, né, todas as nossas histórias de qualquer um, né, de vocês, né, tá ligado a muitos detalhes, né? É que às vezes a gente não se apega aos detalhes ou não percebe os detalhes, né? Mas eles existem, né? E o que acontece, né? A história nossa começou, né, de alguns já que nos acompanham sabem, né? A Daiane tinha dificuldade para engravidar. Até então, os médicos até já tinham tirado da nossa ideia, já tinham aconselhado a Daiane de fazer uma faculdade e tal, porque a idade que ela estava e o tratamento que ela precisava fazer, né, provavelmente não teria tempo. Os médicos, alguns diziam que ela precisaria de um tratamento na verdade, em 2 tratamentos de 6 anos cada um. Isso dariam 12 anos. E, e ela já estava com 30, então, né, praticamente não teria essa possibilidade da gravidez. Bom, aconteceu que determinado dia, um amigo meu, né, que é ligado a mim pelo Bucafé, lá de Caxias, ele me manda uma mensagem me dizendo que o irmão dele estava com a esposa grávida, tinha acabado de nascer o nenê, numa gravidez de risco e fora do tempo. E o bebê tava na UTI, né, neonatal, e eles estavam ali e o irmão dele estava sozinho, né, e ali aguardando no corredor e uma situação meio complicada, né? E se eu pudesse dar alguma ajuda, né, ali de tá na volta ou qualquer coisa, seria bom. E claro, né, alguns como a maioria que já me conhece sabe que eu não sei dizer não para ajuda, né? Prontamente eu consegui o número dele através desse meu amigo e liguei para ele, já marquei ali de encontrar com ele, se encontramos, se conversamos, né, e já deixei disponível meu telefone para ele, né, para que me ligasse, se precisasse de ir na farmácia, se precisasse de ir no mercado, e já convidei eles para ir lá para casa, assim que liberasse ali um pouco, né, para poder tomar um banho, para poder descansar no lugar, né, fora da situação deles. O que aconteceu? Aí a gente se combinou, né? E eles combinaram de ir lá para casa. Assim que a mãe desse alta, né, ia lá para casa, porque o bebê ia ficar pelo menos 3 meses baixado. Essa era a ideia dos médicos. Paralelo a essa história, né, o meu amigo Cezinha, que é um grande amigo que eu tenho, né, do meu grupo de motociclistas, né, de passeio. O Cezinha gosta de tocar violão e a gente está sempre tentando fazer uma música ou outra juntos, né? Apesar de não termos muita habilidade com isso, mas sempre sai alguma coisa. O Cezinha me manda uma mensagem me dizendo que tinha conhecido um louvor e esse louvor ele gostou e era um louvor fácil de tocar. E ele queria me ensinar a tocar esse louvor e me mandou o link para mim olhar no YouTube. Beleza. O que eu fiz, né? Eu peguei e imprimi essa música, imprimi, né? E, e aí eu peguei e imprimi eram 2 músicas na verdade, né? Ele me mandou uma e eu vi a outra, eu imprimi e fui para casa. E nessa noite né, nesse final de dia que eu fui para casa com as impressões prontas, era a primeira noite que o Eberson e a Giovana, né, que é o casal que estava com essa dificuldade, né? O Eberson e a Giovana, eles estavam indo lá para casa para jantar com a gente. E aí eles iam dormir lá em casa e eu não sabia o que eu ia fazer. Porque, né, eu tô sempre fazendo piada, sempre contando historinha, sempre fazendo todo mundo rir. E aí nós estávamos numa situação com um bebê, né, na UTI, com risco sério de perder a vida, né? E o que eu posso conversar? Eu não sou pai, não tenho o que falar, né? E então a única coisa que eu pedi para Deus me dar uma saída, né? E aí o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, ainda faltava
um tempo para eles chegarem, né? Quando eu cheguei em casa, eu fui dar uma olhada nas músicas aquela, né? E aí eu comecei a ler a letra da música, e ali dizia, né? Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim, né? O relógio na parede, né? As horas se demoram para passar. E eu comecei a olhar aquilo ali e disse, mas essa música, essa história da música tem tudo a ver com eles, né? Porque uma situação que nem a que eles estão passando, né? É mais ou menos isso. E aí eu pensei, né? Só que na segunda parte da música ele fala, né? Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a tua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar eu posso acalmar e eu sei o tempo certo da vitória te entregar. E esse tempo é necessário para te amadurecer. Depois tem novidade para você. E aí eu vi que aquilo era uma promessa de Deus para eles, né? Me encorajou muito, fiquei muito encorajado, fiquei muito, né, empolgado em poder compartilhar aquela música com eles. E aí eu fui para dentro de casa, peguei o violão e tentei tocar ela, né, pelas notas que já tinha ali. E consegui. Bom, eles chegaram lá em casa, a gente foi jantar e eu falei sobre a música, né? E aí aquela música nos deu um alento, assim, nos deu uma coragem, né? Ajudou muito eles também, né? Foi bem bom. Beleza, essa é a história principal, né? Nessa noite, depois de toda a conversa, depois de tudo que nós fizemos, né? A Daiane me falou que achava que podia estar grávida. Aí nós fomos dormir, né? Eu não levei aquilo em conta, porque o médico tinha acabado poucos dias antes de dizer que ela não teria essa possibilidade, né? Porque tinha um problema no ovário, tinha outro problema que estava agravando, que era, né, a tireoide, e aí isso aí poderia impossibilitar. Beleza. Aí se passou os dias, né? A Alice foi tendo melhoras, né, na UTI. E beleza, e a gente tendo contato sempre, eles iam lá para casa, a gente, né, tava sempre acompanhando, orando junto, né, e vibrando a cada vitória que a Alice tinha, né, e não é por acaso o nome, né, Alice Vitória. E aí o que aconteceu, né, no dia 17, ou seja, 17 dias depois, praticamente, do que a gente se conversou, né, 20 dias depois, a Daiane, né, fazendo exames, né, já estava no terceiro exame de sangue e dava negativo. Dava oscilação nos hormônios e tal, mas não era uma oscilação positiva para a gravidez. Aí, no dia 17, ela vai lá fazer o exame final, que ia comprovar ou não, né? E 6 horas da tarde a Daiane tem a comprovação do positivo. Ela estava grávida e já era 2 meses de gravidez, né? E a Daiane foi me contar. Uns minutos antes, eu encontrei o Eberson, né, na beira da porta do hospital, com todas as malas na calçada, né, e fui ver o que estava acontecendo, né? Eles iam me fazer uma surpresa. A Alice teve uma melhora extraordinária, que os médicos resolveram liberar ela bem antes do período, né? E aí liberaram ela, né, justamente naquele dia. 5 horas da tarde ela estava liberada para ir embora para casa, né? Então ela não chegou a ficar nem uma terça parte do que os médicos achavam que ela iria ficar. E aquilo para nós foi assim um milagre, né? Foi ótimo, foi uma alegria. E quando eu cheguei, eu ainda estava no trabalho, quando a Daiane chegou e me falou, né? 6 horas da tarde, a Daiane chegou para me contar a novidade. Me trouxe uma medalha que na ponta, né? No lugar da medalha era um bico, uma chupeta. E aí ali eu pude, né, saber da situação. E aí na hora, assim, né, Deus falou comigo. Tu achou que aquela música era para eles, mas na verdade aquela música era para vocês 4, né? Porque no final da música ele fala, eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Esse tempo é necessário para te amadurecer. E depois tem novidade para você. E aí Deus falou para mim, lembra da novidade? Conta para eles agora a novidade. Eles já estavam indo embora, né? Eles já estavam no caminho quando eu mandei o WhatsApp para eles falando sobre a novidade. O milagre, né? A gravidez da Daiane. Beleza, então o que acontece? Esse é o pano de fundo da história, né? Se passaram os tempos, a Alice cada dia maior, cada dia mais com mais saúde, mais linda, né? A gente vem acompanhando ela até hoje, graças a Deus temos uma amizade incrível, nós 4, né? E nos tornamos os padrinhos oficiais da Alice, né? Então sou muito feliz por isso.
E a gente seguiu a vida, né? Eu peguei esse louvor pra mim, né? Eu cuido de ti, é o nome do louvor. Peguei esse louvor pra mim. O que que aconteceu? Como a gente não tinha essa perspectiva de ter um filho, né? Se não agora, a gente nunca pensou no nome do filho, né? E aí eu fiz um propósito com a Daiane, porque também a Daiane também não tinha o nome também. Eu fiz um propósito com a Daiane de que Deus nos daria o nome. E aí nós esperamos. E esperamos, né? Aí quando foi em outubro, a gente descobriu que era uma menina. No dia 12 de outubro a gente fez a revelação, né? E aí era uma menina. E nesse dia o pai me mandou um vídeo pelo YouTube, né? Mandou um vídeo do YouTube que tinha uma moça com uma filhinha grande já, e as duas estavam cantando um louvor. Nem lembro que louvor era, mas elas duas estavam cantando. E o pai mandou porque, né, a Daiane gosta de cantar, e aí então o pai, né, associou as duas ali com a Daiane e a filha que estava para vir, né, que agora a gente já sabia que era uma menina. E quando eu olhei aquilo ali, eu fui olhar a descrição do vídeo e aí tava o nome da cantora. O nome da cantora era Midian Lima. E quando eu olhei para o nome, foi a primeira vez que um nome me chamou a atenção. E eu pensei, né, Midian Lima. Lima é meu sobrenome. Então ali já estava o nome e o sobrenome, né? E aquilo me chamou uma atenção assim, diferente, né? Me tocou. E eu comecei a olhar, né, Midian. Comecei a associar que poderia ser Michel e Daiane junto, né? Midiane, né? Midiane, Michel e Daiane. Parecia um nome, os dois nomes juntos, né? Associados. E eu achei muito legal, gostei do nome e aquilo me chamou a atenção. E na hora eu já pensei, né? Deus, se tu tá me dando esse nome como o nome da nossa filha, tu vai confirmar isso pra Daiane sem que eu faça nenhuma interferência. Isso era no dia 12 de outubro. Se passou mais uns tempos e eu com aquele nome na cabeça, né? Mas deixei quieto, não falei nada, não comentei, nem falei pra Daiane nada. Se passaram os tempos e quando foi no início de dezembro, né? A Daiane já tava faltando 2 meses para nascer a bebê e nós não tínhamos o nome ainda, né? E quando alguém me perguntava, eu dizia que não tinha, porque não tinha confirmação, né? Chegou um dia que me veio na ideia, né? Me veio aquela voz na cabeça, né? Vai lá ver qual é o nome da menina que canta a música Eu Cuido de Ti. E eu não sabia o nome. Daí eu pedi pra Daiane procurar no YouTube pra mim a música e descobri qual era o nome, né? Me veio isso na cabeça. E a Daiane foi lá, colocou o nome, colocou o louvor, começou a olhar. E a Daiane disse pra mim assim, Michel, que tá escrito aqui no YouTube que o nome da cantora é Midian Lima. Aí eu saí lá da outra peça que eu tava e vim no quarto onde tava a TV, que ela tava olhando. E eu pensei, mas não pode ser Midian Lima, porque eu conheço a Midian Lima que eu vi no vídeo do pai. Era uma pessoa mais velha e a que canta Eu Cuido de Ti é uma moça jovem. E aí a Daiane começou a olhar o nome, chamou a atenção dela. E eu fiquei olhando pra ela, mas não falei nada, fiquei esperando a reação. E ela disse, olha só que nome bonito, que nome diferente, tu viu? Tem até o nosso sobrenome junto. E eu fiquei olhando pra ela, não falei nada. E ela pegou e disse, tu viu que até parece a junção dos nossos nomes? Parece que é Michel e Daiane junto. E eu disse, é verdade. Ela disse, não, puxa, que nome bonito, eu gostei desse nome. Por mim poderia ser esse nome, Michel, eu achei bem legal. E eu disse, tá, então agora eu vou contar a história, porque agora tá se confirmando, né? E aí eu contei pra ela, olha, esse nome eu já conheço desde outubro, de um vídeo que o pai me deu, só que tá estranho, porque não é a mesma pessoa, mas tá o mesmo nome. Aí nós fomos procurar. Na verdade, a pessoa que canta o louvor que Deus nos deu, Eu Cuido de Ti, o nome dela é Cláudia. Só que a pessoa que compôs esse louvor, Eu Cuido de Ti, é a Midian Lima. Ela lá cantava outro louvor. E nesse louvor que a Cláudia e o Cláudio cantam, né, Eu Cuido de Ti, foi criado pela Midian Lima. Então eu vi uma confirmação nisso, né? Puxa, Midian Lima construiu um louvor que transformou a nossa história, que transformou a nossa vida, que fortaleceu a fé do Eberson e da Giovana, né? E que virou nossa música promessa e que se cumpriu, né? Porque no mesmo dia e na mesma hora em que a Alice deu alta, a Daiane, né, teve a comprovação final de que estava grávida. Foram 3 exames de sangue até chegar o dia exato da alta da Alice. Então a gente vê assim que a coisa aconteceu, foi segurada, né, de uma maneira incrível até os dias da alta da Alice. Beleza, então
né, a gente ficou e teve paz, e é esse o nome. E aí o que acontece? Então eu já tinha o nome, né? Então tá aí o nome, para quem não sabia como se pronuncia, né, como se fala o nome, é Midian, Midian Lima, né? Então tem uma pronúncia mais, a fonética maior tá no an, né? Midian, né? E aí, alguns dias depois, nós estávamos procurando uns desenhos, né, com base bíblica, desenhos que fossem bíblicos, para levar para um casal de amigos nossos, para passar para o filhinho deles. E eu, deitado na cama, eu e a Daiane, a gente comendo uma pipoca, e coloquei o primeiro desenho que eu vi, né, coloquei ali. E esse primeiro desenho contava sobre a história de Moisés. Moisés sendo chamado por Deus para ir tirar o povo de Deus do Egito, né, da escravidão do Egito. E aí começa o desenho e aí tem uma narrativa por trás. O narrador fala, naqueles dias em que Moisés andava pelas terras de Midian, e eu me chamou a atenção. Porque eu nunca tinha ouvido falar, assim, eu não tinha uma noção do que era Midian na Bíblia, né? Mas aí quando ele fala, naqueles dias em que Moisés andava pelas terras de Midian, Deus se revela para ele e fala com ele. E aí começa o desenho. E aí Deus fala para Moisés, né? Aí tá lá Moisés diante de uma sarça, né? Que estava queimando, que estava com fogo, né? Deus fala com ele por meio daquela sarça e chama a atenção dele. E a primeira fala de Deus para ele é: tira a sandália dos teus pés, porque a terra em que tu está pisando é sagrada. E a partir de hoje eu estou te chamando para te tirar o meu povo da escravidão do Egito. E aí Deus falou para mim, né? Na hora eu associei isso, né? Midian, uma terra sagrada que vem para te ajudar a tirar o povo da escravidão, né? Então Deus me deu essa promessa, né? Esse é o significado para mim do nome Midian, terra sagrada que vem te ajudar para tirar o povo da escravidão. Então hoje o nosso papel, né, o meu papel, da Daiane, nós como casal, eu como missionário, meu papel sempre foi ajudar as pessoas a sair das suas escravidões. Cada um é escravo de alguma coisa, né? Todos nós temos algo que nos escraviza, né? Que nos tira a paz, que nos tira a alegria, que muitas vezes nos tira até a saúde. E aí então eu entendi que Deus estava me dando aquele bebê, né? Para que aquele bebê fosse o meu auxílio, né? Para que a gente pudesse continuar com a nossa missão de família, né? Não vai me atrapalhar esse nenê, não vai me atrapalhar minhas viagens, não vai me atrapalhar meu dia a dia, não vai me atrapalhar. Vai ser algo que vai cooperar, né? Então eu tive essa promessa. Essa é a história, né, do nome Midian. Essa é a história da nossa bebê, a história da gravidez da Daiane, do nosso milagre, né? Então as coisas se deram dessa forma, e alguns estão nos acompanhando mais de perto, comprovam do que eu estou falando, vão poder aí, né, comentar, dizer o que mais que se lembram de tudo isso, né? Eu tentei ser o mais breve possível para poder contar toda a questão. Tem muitos detalhes lindos, ricos, né, dos milagres de Deus, né, das que nós chamaríamos aqui de coincidência. Eu não acredito em coincidência. Para mim, quando as coisas acontecem como coincidência, tem um fundo, né, da mão de Deus, né, um fundo divino, eu creio assim. E graças a Deus até aqui, né, a minha vida vem vindo com muitas coincidências, né? Que às vezes a gente tem o brinco que são cristocidências, né? Então, graças a Deus, ela tá super bem. Ela chegou, né? A Daiane com essas questões de tireoide, de exames para fazer, e a Daiane engravidou e eu tinha um certo receio, né? E eu orava muito, pedia para Deus cuidar dela, pois a Daiane até a entrada do 8º mês estava fazendo maratona, estava correndo. Inclusive nós fizemos uma corrida lá em Torres, na final do evento do Sesc, né, onde ela foi o centro das atenções, porque ela era uma das únicas, eu acho que só teve ela, né, grávida, que correu, fechou o percurso sem ter problema nenhum. Ela não inchou o pé nenhuma vez na gravidez, ela não teve nenhum problema de febre, de qualquer outra coisa que não fosse simplesmente os enjoos que são básicos numa gravidez, né? Então eu fiquei muito feliz, porque a Daiane teve uma saúde de ferro durante a gravidez, fazia tudo, corria, né? Não deixou de fazer comida, nada. E a Midian nasceu um mês antes de entrar a pandemia, né? E a partir do nascimento dela, começou a pandemia, nós nos isolamos em casa, e aí nós
começamos a lembrar, tem vacina para fazer, tem exames, tem testes, né? E se acontecer alguma coisa com ela, onde que eu posso levar? Porque os postos não aceitam bebês. E aí nós estávamos nessa grande preocupação, né? Pois ela nasceu, ela se desenvolveu de uma saúde incrível, de Deus, não tem outra coisa para mim falar para vocês. Foi assim, quem tá acompanhando de pertinho sabe, ela passou todo o tempo dormindo ou crescendo, né? Porque ela é um baita de um bebê. Tem uma saúde incrível, ela não precisou nenhuma intervenção médica até agora. Ela fechou um ano com dente, né, nascendo dentinho. Ela, né, a gente teve uma bênção, que é a Bianca, a nossa enfermeira-chefe, né, que é a nossa vizinha, a nossa amiga das corridas, e se dispôs a trazer todas as vacinas da Midian. Ela aplicou todas as vacinas, inclusive tinha algumas que tinham reações alérgicas, reações de febre, de diarreia, coisas que, né, quem é pai, quem é mãe sabe que acontece. A Midian não teve nenhuma reação. Com um ano, ela ainda não teve febre, a gente não sabe o que é isso, graças a Deus, e ela não teve nenhuma diarreia, até fechar um ano, nada, né? Então, assim, nós ficamos totalmente contentes, felizes por isso. A gente sabe que é algo de Deus, não tem explicação, né? Que isso vem acontecer com muitas pessoas, né? Eu associo isso a Deus na minha vida, não tem outra explicação, a gente não tem como interferir nisso, né? Saúde, essas coisas, né? A gente cuida, mas tem que vir, vem, né? Doenças vêm, e não é porque alguém tem algo de doença que não tem Deus, né? Não é isso. Mas eu creio no mover de Deus, né? Na promessa de Deus, nas bênçãos de Deus, né? Então, pessoal, essa é a história, né? A gente está muito feliz com o aninho da Midian. Eu particularmente, pai babão, feliz, extremamente feliz com Deus, feliz com a minha fé, feliz com tudo que eu já fiz até aqui. Eu sei que nada é em vão, né? Nada é em vão. Servir a Deus, ser obediente às palavras de Deus, né? Ter os meus valores definidos, né? Isso tudo eu acho que fez muita e está fazendo muita diferença. Então eu agradeço a cada um de vocês que tem nos acompanhado, que tem orado por nós, que tem torcido por nós. Estamos super bem, atravessamos essa pandemia até aqui super bem, graças a Deus. Né? E obrigado por quem vem acompanhando, por quem está assistindo esse áudio, essa montagem. Né? Eu queria contar, para quem ainda não sabia, né? A pronúncia é Midian, então é a Midian Lima. Hoje ela está com um aninho, feliz da vida, super esperta, já está quase caminhando, né? Já está quase falando, já diz algumas palavras, associa tudo que a gente fala, né? Interage bastante com a gente, né? Hoje já não dorme tanto como antes, né? Porque antes dormia demais, a gente não conseguia quase que aproveitar ela, né? Graças a Deus, estamos muito felizes. Pessoal, muito obrigado, sigam orando por nós, sigam torcendo por nós e sigam contando com a gente. A gente está aqui para ser para cooperar, para ajudar de alguma forma, para incentivar, né? Então, estamos muito felizes e acredito que tem muita gente feliz junto com a gente. Obrigado por tudo que vocês têm feito por nós e que Deus abençoe cada um de nós, né? Que nós tenhamos muitas histórias para contar ainda. E pode deixar o teu comentário, quem nos acompanha, né? Quem nos conhece das corridas, quem nos conhece do grupo de moto, quem nos conhece por meio do